Bom dia, vamos continuar então a leitura do livro Maria Rosa Mística. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 6. Auxílios espirituais e conversões extraordinárias. A Monte Chiari vão também muitos seminaristas, estudantes de teologia em grave crise de vocação, vários deles já decididos a abandonar o chamamento ao sacerdócio, por causa das tristes condições em que se debate a Igreja atual. Mas, chegados à Rosa Mística de Monte Chiari, esvaem-se as dúvidas e reencontram forças para avançar no caminho escolhido. Alguns deles, recém-ordenados, voltam a confiar no auxílio da Virgem Santíssima para, com a proteção divina, continuar a manter bem acesa a luz e a alegria da vocação. Sacerdotes e religiosos renovados na vocação. Um jovem sacerdote, ordenado apenas há 1 ano, bem cedo cai em grave laxidão espiritual e moral, por causa de inúmeras insídias de mulheres sem consciência. Depois de haver cometido pecados graves, julgou ser melhor abandonar o ministério sacerdotal. Recorreu então a Pierina, que maternalmente o encorajou a não desanimar e, em comum, rezarem longamente perante a imagem de Rosa Mística, mãe de misericórdia e refúgio dos pecadores. Pouco depois, o jovem sacerdote recebia a graça, isto é, a força da conversão. Havendo-se confessado santamente, o poder maligno foi destruído e o sacerdote mantém-se agora fiel aos princípios da sua nobre vocação. Um religioso de cerca de 30 anos, com alguns já de sacerdócio, essa já é uma outra história, né? Após grave discórdia com os superiores, abandonou, com grande amargura, a ordem. Havia um par de anos que já não celebrava a Santa Missa, ao mesmo tempo que, economicamente, alcançara boa e segura posição. Não obstante, jamais conseguira a verdadeira paz e a tranquilidade necessária. Um dia, achando-se mais inquieto que o habitual, foi ter com Pierina a Monte Chiari e teve a coragem de, com ela, se abrir. Tal colóquio custou ao ex-frade um sacrifício enorme. Gotas de suor lhe banhavam a fronte e não pôde conter-se que não entrasse em choro convulsivo. Esforçou-se Pierina por confortá-lo, quanto lhe era possível, e disse-lhe: Padre, o senhor é e permanece sacerdote agora e para sempre. Confie na misericórdia celeste e no auxílio da Mãe Divina. O pobre sacerdote, a soluçar, retorquiu: Mas o que eu fiz? Pierina levou-o até junto da imagem de Rosa Mística, onde rezaram longamente. Em seguida, fez ele uma sincera confissão. Antes de partir, implorou a vidente que o abençoasse. Deu-lhe a bênção com lágrimas de reconhecimento. 3 meses depois, vencidas enormes e graves dificuldades, pôde ele reentrar na sua ordem e lá vive agora em grande humildade e espírito de reparação. Agora outra história. A 13 de julho de 1974, dia consagrado à Rosa Mística, que foi essa semana, né, para nós, hoje é dia 16, achavam-se entre os peregrinos 2 clérigos religiosos decididos ambos a deixar a vocação. Ficam em Monte Chiari o dia inteiro, observam os numerosos peregrinos com seus problemas e angústias e quedam-se presos da atmosfera de oração e confiança que ali reina. À noite, antes de irem embora, declaram a Pierina Gili que nesse dia se verificou neles uma total mudança interior, jamais crida possível antes de virem ali. Aquele dia de oração em Monte Chiari deu-lhes a vocação ao sacerdócio e à vida religiosa, aclarando e renovando o seu espírito. Deixaram Pierina cheias de felicidade. Uma vocação ao sacerdócio e o reencontro com o ideal foi para aqueles jovens um milagre maior que a cura de uma enfermidade, mas eles estão longe de ser caso único. Rosa Mística suscita vocações.
Agora vamos a uma outra historinha. Ao falarmos das aparições de 1947, revelamos a importância da mensagem de Rosa Mística, que prometia vocações à sua igreja, às dioceses e institutos religiosos. Alguns fatos o confirmam. Conta Pierina. Há meses veio ter comigo certa irmã e lamentou-se. Sou mestra de noviças e em nossa congregação religiosa, mas não tenho noviças, nem sequer aspirantes. Que devo eu fazer? Pierina exortou-a a rezar com fé, entusiasmo e confiança, juntamente com as outras irmãs, a Rosa Mística. Pois que ela verdadeiramente prometeu novas e boas vocações. Além disso, assegurou-lhe também a sua prece e sacrifício. A mestra de noviças partiu confortada com a confiança da senhora de Montichiari. Não decorreu muito, na realidade, sem que, radiante de alegria, voltasse a Montichiari para agradecer a Rosa Mística, acompanhada por 3 jovens aspirantes que inesperadamente haviam entrado no convento. Todas 3 vieram depois a realizar a tomada de hábito. Mais uma história. Um outro caso semelhante, a superiora de um mosteiro de clausura conta: há 13 anos que não entrou ninguém na comunidade. Depois de lermos o opúsculo Maria Rosa Mística, fizemos com grande confiança a novena à Virgem de Montichiari para obtermos vocações. No último dia da novena, sem que fossem esperadas, apresentaram-se 2 boas candidatas que já entraram na congregação. Para todas nós, é isto uma graça extraordinária e evidente de que Rosa Mística escutou as nossas súplicas. Um professor confirma a sua conversão. Outra historinha, né? Um professor, certo, aqui ele só coloca as iniciais do nome, né, para não identificar, então é ALP, converteu-se diante da imagem de Rosa Mística em Fontanelle, a 25 de setembro de 1970. Pouco depois, diante de um círculo de amigos, fez uma larga e promenorizada narração da sua imprevista mudança. Trazemos para aqui apenas alguns excertos, algumas partes, né, de entre os mais significativos. Prometi-vos um dia, disse ele, contar-vos como se deu a minha conversão. Advirto, porém, que isso não irá servir para influenciar quem quer que seja. Deus procura salvar continuamente as almas das suas criaturas, sobretudo as que mais se tresmalharam. Não sei o que significa tresmalharam. Afastando-se do seu coração amoroso, escapando-se aos fulgores de sua luz, a fim de compreenderem que só no brilho dessa luz reconhecerão, de súbito, os seus pecados. Pelo que me concerne, não sei dizer exatamente quanto duraram as minhas negações de Deus, o meu desprezo e cinismo. Apedrejei o seu divino corpo, coroei de espinhos a sua cabeça, flagelei-o cruelmente com o meu péssimo caráter e minha pecaminosa. Infelizmente, obriguei o crucificado a reviver a sua paixão horrenda, pregando-o na cruz infinitas vezes. Era um pecador imenso, imerso nas trevas, mais espessas, prestes a cair no eterno abismo. Se mão piedosa me não houvesse erguido. A prudência dera-me, no entanto, uma esposa muito boa. Oh, quanto ela sofreu, quantas humilhações! Foi vítima da minha existência pecaminosa. Só Deus e a Virgem sabe o que ela sofreu por minha causa. Com fé e confiança inesgotáveis, implorou a minha conversão, rezando o Santo Terço. Com frequência me pedia que rezasse, fosse algumas vezes à Santa Missa, que a beirasse dos sacramentos e acompanhasse numa peregrinação. Mas quanto mais ela me queria levar a essas santas práticas, tanto mais intratável me fazia eu. Um dia, para achar um bocadito de paz, achei graça do bocadito, né, um pouco de paz, e lhe poder testemunhar que também eu a contentava em alguma coisa, acompanhei-a num pequeno santuário, rindo-me no interior, como de coisa insensata e propondo-me fazer chacota no regresso.
atormentando-a cada vez mais. A 27 de setembro de 1970, fui, pois, com minha mulher a um pequeno santuário, onde assim corria aparecera a senhora. E precisamente a localidade de Fontanelle de Montichiari. Entrei na capela com desprezo e arrogância, e súbito adverti, com interesse diante de mim, a imagem de uma senhora com cerca de 2 metros de altura, revestida com um manto branco. Maravilhado, detive-me alguns segundos junto dela. Imaginem que, não receio declará-lo, era de uma rara beleza e perfeição. Achei-me preso na doçura daqueles olhos, que estavam, aliás, também muito tristes. Compreendi subitamente que algo de estranho acontecera em meu coração, algo de completamente novo. Pensei, então, que nenhum artista seria capaz de esculpir semelhante obra-prima sem a mão divina a guiá-lo sempre. Tive, por fim, a sensação de que os olhos daquela imagem eram vivos e me seguiam os passos. Tudo isso me causava também um certo receio, porque afinal reconhecia-me indigno de tamanho favor. Mas aquele olhar seguia-me para onde quer que dirigisse os passos. Depois, repentinamente, senti que os joelhos se me dobravam e, sem o querer, encontrei-me ajoelhado no limiar da capelinha. Toda a minha arrogância, altivez e ambição haviam desaparecido e eu chorava. Sentia que dentro de mim algo de extraordinário se passara e não podia compreendê-lo nem explicá-lo. Seguiu-se uma primeira fase, na qual me foi preciso sustentar uma luta horrível entre o meu orgulho e o contínuo apelo do amor materno de Rosa Mística. E nesses momentos até me pareceu ver lágrimas no meu lindíssimo rosto. Aliás, no seu lindíssimo rosto, né? Dela, da santa, da estátua, da imagem, né? O que experimentei nessa ocasião não posso descrevê-lo. Revi, como num relâmpago, todo o meu passado ignominioso e censurável, sentindo uma indizível amargura e arrependimento. Nunca em minha vida experimentei uma comoção tão profunda. Compreendia que alcançava uma graça, rejubilava dentro de mim, porque me sentia como que invadido por uma verdadeira paz e tranquilidade, imerso no infinito amor de Rosa Mística. Deixei a capela como um ser novo. Nos primeiros dias não contei nada à minha mulher. Os seguintes foram para mim uma contínua descoberta de Deus, da sua infinita misericórdia e amor. O sacramento da confissão fez crescer em mim a alegria interior e minha esposa não tardou a aperceber-se da mudança. Desde então, fomos os dois mais vezes em peregrinação à Rosa Mística de Montichiari, com a alma a transbordar de reconhecimento. Assinatura, só as iniciais, né? ALP. Tem mais 2 historinhas, mas vamos deixar para outro dia. Até. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.